Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar aí o perguntão. Vamos aí ficar alguma coisa de 20 e poucos minutos para não cansar muito a galera e sobrar pergunta a gente faz por outro dia e aí eu acho que fica bom assim, né? Não ficar com vídeos longos demais. Para a aposentadoria daqui a 12 anos, você acha melhor como estratégia de complementar a renda mensal o Renda Mais ou o Educa Mais? Bom, a aposentadoria nós pensamos num prazo longo. Então, renda. Renda mais. 20 anos. O Educa, ele serviria para se encaixar em algum período que o renda não cobriria. Então, por exemplo, 26 a 2030. Porque o nosso primeiro Renda Mais vai começar a pagar em janeiro de 30. E nós não temos um período anterior. Então, esse período anterior pode ser coberto pelo Educa Mais 26, por exemplo. Claro, aí você vai pagar imposto de renda em algumas parcelas. Imposto de renda eu digo vai pagar em todas, mas vai pagar mais de 15%. É isso que eu quero dizer. Não vai pagar na melhor alíquota, né? Vai pagar em alíquota aquela 17,5%, por exemplo. Mas depois que passar o período, passa a pagar 15, né? E é só sobre o ganho de capital, né? Fora essa complementação de período, e como é que eu penso o Renda Mais? Eu penso o Renda Mais na ponte de 40 anos, né? 30 e 50, 35, 55, 40, 60. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo, graças a Deus, cada vez mais. E para a gente cobrir essa possibilidade, o melhor a fazer se você gosta do Renda Mais, é a pontezinha de 40 anos. E o Educa não entra, né? Porque por exemplo, se eu invisto no 30, que é o prazo mais próximo do Renda Mais, eu invisto no Renda Mais 30, em 50 ele para de pagar. Eu vou continuar tendo esses rendimentos com o Educa? Não fecha muito, né? Até porque não existe. Não existe Educa 50, 51, esse tipo de coisa, né? Então, é meio estranho. A não ser que você queira fazer, por exemplo, uma janela de 10 anos com o Educa. Aí você pega, vamos supor, o Educa 26 e o Educa 30. Ou 31, Educa 31, né? 26, 27, 28, 29, 30, Educa 31. Educa 26 e Educa 31. Aí você faz uma janela de 10 anos, porque naqueles 10 primeiros anos de aposentadoria do Renda Mais você quer ter uma renda a mais para. Porque você vai fazer. Você vai se dedicar a uma atividade diferente, você vai fazer algumas viagens, você vai, enfim, você vai precisar gastar mais. Aí você complementa, por exemplo, com o Educa. É uma ideia também. Agora, o principal desafio que eu vejo é assim, de misturar o Renda Mais com o Educa na aposentadoria, principalmente para o prazo posterior, é onde o dinheiro ficaria até o Educa Mais surgir. Então, por exemplo, nesse caso da do 2030, né? Eu estou aposentado, então, com o Renda Mais 2030, né? Vamos supor. E hoje não existe um Educa Mais 51. A, Onde que eu vou deixar o dinheiro até aparecer o Educa Mais 51? Para daí começar a investir lá. Quando que vai aparecer o Educa Mais 51? 18 anos antes, mais ou menos isso. Porque vocês viram a ideia do Educa? É você ter o ativo ali para investir até para criança que nasceu esse ano e que vai ter 18 anos na data, que é o prazo mais longo. Nós temos isso hoje, 2024 temos, é o Educa 42. Todas as crianças que nasceram esse ano, se os pais quiserem fazer o Educa para ela, para ele, de 5 anos, né? Vai ser 5 anos, a partir dos 18 anos é o Educa 42, né? Tá aí. Mas, então 18 anos antes dos 50 seria em 32, né? Então em 32. Mas aí, deixar o dinheiro até lá no quê? Não tem tesouro IPCA principal, também não tem tesouro Selic, vai ter que ser alguma coisa composta entre esses. Então é um pouquinho complicado de equacionar isso. Por isso eu optaria somente pelo Renda Mais numa escala numa ponte de 40 anos. Né?
Muito bem. Tá, pessoal, para a pergunta entrar aqui, você pode colocar perguntão primeiro, como o J. Ross fez, ou como o Lucky Pass está fazendo, ele está colocando no fim da pergunta, no fim da resposta dele, melhor dizendo, e, e o algoritmo seleciona automaticamente, tá? Então tem esses dois jeitos aí. Alguém pode, na resposta, essa pergunta é quente, para ouvir a opinião do Natan, então você pode fazer isso também, tá? O que acontece com os títulos IPCA+, quando temos deflação? Português reto e direto, nada. 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 Pessoal, nós já tivemos deflações pontuais no plano real. E o que acontece de verdadeiro é o seguinte: o valor nominal atualizado reduz. Tá? Eu já mostrei algumas vezes, de repente vamos carregar essa tabelinha de novo. Está aqui a página do Tesouro Direto. Tem essa novidade do Tesouro Garantia. Se vocês quiserem, um dia a gente comenta sobre isso. Histórico de preços e taxas, ó, a gente pega aqui, ó, o consolidado do valor nominal, NTNB, para consultar os VNAs, e vem aqui em download, aí vai abrir esse arquivo. Esse arquivo aqui, ó, com os valores nominais atualizados desde que começou o Tesouro Direto. Muitas vezes, observando isso aqui, a pessoa vai entender as referências que fazem, né? Ah, todo título público é R$ 1.000, inclusive o Tesouro IPCA. Só que são R$ 1.000 corrigidos pela inflação, tá certa a frase? Tá certa a frase. São R$ 1.000 corrigidos pela inflação desde 15 de julho de 2000. E aonde que aparece essa correção? No crescimento do valor nominal atualizado, que é o valor que você vai ter no vencimento do seu título, só que esse valor é atualizado todos os dias. Todos os dias. O Tesouro divulga a tabela mensal com o IPCA oficial do IBGE. Nos demais dias que não tem IPCA cheio, é a estimativa da Ambima, aquela que eu uso, que eu mostro para vocês nas projeções de inflação. Então, deflação. O que acontece quando a inflação se torna negativa? Deflação. Aqui, ó, a gente teve aqui, ó, em maio, porque no dia 15 de junho tá o IPCA cheio do mês de maio de 23, ó. Aqui tem um exemplo. O que acontece aqui, ó? Aqui teve deflação. Quanto foi? Aí eu não me lembro, mas a gente pode calcular isso. Ó, pega esse VNA, divide por esse, desconta 1, né, e mostra em porcentagem. E agora tem que colocar algumas casinhas. Foi menos 0,08, tá? Então tivemos deflação aqui. Por quê? Porque caiu R$ 4, vocês estão vendo aqui? Caiu R$ 4, ó, 4.128, 4.124. No mês seguinte recuperou e até ficou acima. E no dia a dia, pessoal, lá nesse mês aqui, o que aconteceu nas negociações e tal? Nada. Nada. Não foi perceptível. Não foi perceptível. Em 22, aí eu me lembrei agora da questão dos combustíveis, do ICMS, né? Nós tivemos 3 meses seguidos de deflação. Olha aqui, ó, nós tivemos aqui, ó, o título caiu de R$ 3.998 para 71, 56 e 45. Estão vendo aqui? Tá? E de novo, o que aconteceu aqui nessa época, que foi uma época mais prolongada de deflação? 3 meses, né? Mas mesmo assim foi muito pouco. Nada. Não aconteceu absolutamente nada que fosse perceptível. Né? Por quê? Porque como os títulos, os preços dos títulos são trazidos a valor presente e os títulos são todos eles muito longos, nessa época aqui em 22 o IPCA 29 ainda tinha 7 anos. Né? Aliás, o IPCA 29 existia nesse ano aqui ou era o 26 ainda? Boa pergunta agora. Não, ele entrou em 23, aqui era o 26 ainda. Bom, de qualquer maneira, o 26 tinha 4 anos para o vencimento. Agosto de 26. Então, olha aí. Não mudava. Não mudava nada. A negociação era a mesma coisa. E o VNA da NTNB não altera os prefixados. Então, fica tudo igual, pessoal. Não se preocupem. Aí, por exemplo, aqui o que o Lucky Pass fala. Se a deflação for maior do que a taxa, há uma redução do montante.
Na verdade, reduz um pouquinho se tu tivesse recebendo naquele exato mês. Quando a gente tiver os recebimentos mensais do Renda Mais e do Educa Mais, a gente pode perceber uma ligeira redução se essa deflação for mais fortezinha, né? For uma deflação ali, 0,5%, alguma coisa assim, a gente pode notar uma redução no montante a receber que a gente vai receber, porque a gente vai estar recebendo todo mês. Mas a gente só teria uma noção exata quando acontecesse um pagamento mensal. Porque enquanto isso não acontece, o que está girando no VNA nem chega tanto assim nos preços dos títulos. O que chega tem que ser um efeito acumulado de vários e vários meses seguidos. Né? Quando eu falo que o VNA puxa, a inflação sobe, o VNA puxa toda a curva de preço para cima. E isso é um efeito cumulativo de vários meses a inflação pressionando e puxando a curva para cima. Do jeito que a deflação já aconteceu no Brasil, não mudou absolutamente nada. Ah, tá aqui, ó. As perguntas de imposto, né? Porque tem aí a questão a ideia do governo, né? De fazer a reforma da renda e tal. Se o profissional presta serviços via PJ, pessoa jurídica, né? Pejotização, com recebimentos via distribuição de lucro, soma-se com todos os rendimentos do IPCA, renda e educa, hoje em dia não. Né? Agora a ideia, se a renda ultrapassasse 50 mil reais, a ideia original é que não ficou bem claro isso. Eu não vi nenhuma resposta em definitivo sobre isso. Mas todos os rendimentos de ações, de FIIs e tal entrariam nessa nova ideia, né, de tributar a renda a partir dos 50 mil para poder isentar o IR até 5 mil, né? Então assim, o que apareceu? A ideia seria que se a pessoa não pagasse 10% de imposto de renda efetivo, já falei isso no canal, né? O imposto efetivo não chegasse a 10%, ela teria que compor todas as suas fontes, inclusive os investimentos, e aí sim pagar os 10% na prestação anual de contas, no ajuste anual do imposto de renda, né? Aquele que a gente declara. Essa seria a ideia. Não vi nenhum comentário sobre como seria com os impostos, perdão, com os investimentos que já sofrem impostos, que é justamente o caso do Tesouro Direto. Nas matérias que eu vi, eles falaram em debêntures incentivadas, que aí não tem imposto de renda, então realmente eu acho que o Tesouro Direto ficaria fora disso. Falaram de FIIs, que é livre por enquanto, acho que tem que continuar livre, inclusive, e os dividendos de ações, que eu também acho que tem que continuar livre. Mas, por enquanto, é definitivamente na fonte e não se comunica com outras rendas. A ideia do governo de se comunicar a partir de 50 mil reais para as pessoas que não chegam a ter um imposto de renda efetivo de 10%. Se o imposto de renda daquela pessoa já é efetivo em 10%, o imposto efetivo já é 10% ou mais, ela não precisaria acrescentar as suas rendas de investimentos. Então, se ela já paga mais de 10% porque o salário é muito alto, por exemplo, né? Mas isso, pessoal, está meio antecipado, viu? Ainda não foi discutido no Congresso, vai ser discutido em 2025, tá meio cedo para a gente estar abordando esses assuntos, né? Aqui, ó. No pacote fiscal está prevista a tributação de 10% dos IPCAs com juros nas parcelas normais dos educas? Então, exatamente isso que a gente acabou citando. Não, porque são impostos, são investimentos que já têm impostos, né? Então, esses a princípio não entram. E se entrassem, entrariam naquele caso específico, o que com certeza vai ser assim uma ínfima minoria de contribuintes, né? Qual a diferença entre comprar um pré-fixado
e LCI e LCA a 14%, né? E LCI e LCA a 12,40%, pois no Tesouro tem imposto de renda. A diferença, bom, a primeira é o risco. O risco da LCI e da LCA é muito maior, tá? Porque em geral é emitido por um banco, e um banco não é a mesma coisa que o risco soberano de um país, porque o país controla a moeda e o banco não controla a moeda, né? Agora, por exemplo, o pré-14, nós vimos, por exemplo, o pré-31 a 14% e uma LCA LCI de 12,40. Se você quiser saber em termos de rentabilidade, que eu acho que é a principal dúvida, a gente pode fazer aquela conta simplificada. Como os percentuais não são muito altos, dá certo, tá? Em alguns casos, às vezes essa conta não, essa simplificação não dá muito certo, mas nesse caso dá. Seria 11,9 o líquido, a taxa líquida no Tesouro Direto, versus 12,40. O LCA e o LCI estariam ganhando. Mas aí que tá, você tem um trade-off aqui de 0,5% a mais na LCI e na LCA, que é justamente para te compensar o risco que elas têm a mais do que o Tesouro prefixado, tá? É exatamente por isso. Mas tem um detalhe interessante. Em geral, LCI e LCA pagando taxa boa, em geral, elas têm o quê? Elas têm um prazo. Elas não têm liquidez, elas têm um prazo maior. E aí é diferente, pessoal. Ah, mas o pré-fixado 31, ele só vence em 1º de janeiro de 31. Mas você pode retirar a qualquer momento. São 6 anos, sim, são 6 anos, é bastante tempo. Mas se você quiser tirar mês que vem, você pode, a preços de mercado, mas pode. Uma LC e uma LCA pagando uma taxa boa, e essa taxa aqui é muito boa, ela inclusive é bastante acima do CDI atual, você vai ter esse detalhe. Ah, é uma LC e uma LCA para 2 anos ou 3 anos. Ah, é menos que o prefixado. Mas aí você vai ver, você não vai ter a liquidez diária. Você vai ter que ficar esses 2 ou 3 anos, ou enfim, a regra do emissor, o emissor emitiu em determinadas condições, aquilo vai ter que ser cumprido obrigatoriamente e você não vai conseguir ter um resgate antecipado. Isso é muito, muito diferente. Além do que, por exemplo, se eu estou no Tesouro Direto, eu estou no prefixado, Nathan, o Brasil pode quebrar e tal, né? Mas eu posso sair antes. Sempre posso sair antes. Ah, você não vai adivinhar. Bom, mas antes de alguma coisa quebrar, ela dá sinais, né? Estou falando hipoteticamente, tá? Porque a gente sabe que essa história de um país quebrar na própria moeda é uma coisa meio estranha. Não vou dizer que é impossível, né? Porque pode se dar o calote via inflação, mas é estranho o país quebrar, sendo que ele pode simplesmente imprimir mais moeda, né? Bom, enfim, deixando essa discussão para lá, o que vai acontecer? Já se a LCI e a LCA você começa a ver aquele banco, aquele emissor lá no Banco Data, você vai olhar os balancetes lá, você vai ver, tá começando a ter prejuízo e tal, bancodata.com, que site é esse? É um site que eu falo aqui no canal desde que eu abri o canal. É um site onde a gente pode consultar a situação dos bancos que emitem CDBs, LCIs, LCAs, para ver a solidez financeira deles, tá? E ele tem o índice de Basileia, tem os últimos balanços, é um site fenomenal, bancodata.com. Aí você começa a ver ali, pô, no primeiro ano e tal, o banco deu prejuízo e tal, ficou no vermelho, o índice de Basileia tá ruim, o imobilizado tá ruim. Aí você vê no outro ano piora e você tá preso na LCI e na LCA. E não pode sair. Já pensou nisso? Pois é, por isso que o que você tem que pesar? Você tem que pesar se esse 0,5% de taxa a mais que você vai estar ganhando no líquido se compensa toda essa dor de cabeça ou não, frente à taxa oferecida pelo Tesouro Direto. É isso aí. Na minha opinião, e isto é uma coisa muito pessoal, não compensa. 0,5% não compensa. Mas essa é a minha opinião. Bom dia, Nathan. No Tesouro Direto tem a opção de investir para os filhos. Basicamente é o Educa, né? Comprar o Educa.
Tem algum vídeo no canal sobre eu poderia explicar melhor? É o seguinte, até onde eu sei, você pode comprar o Educa na conta do menor, você pode abrir uma conta, tem no site do Tesouro, ali você entra na parte inicial aqui. Deixa eu ver se eu encontro isso aqui, peraí. Aqui do... Vamos ver aqui se eu acho para vocês. Tá, aqui ele tá falando do garantia. Ó, entra aqui no Educa Mais, ó, e explora bem todos os links que tem aqui, todas as explicações, e ele vai te mostrar o quê? E que pode inclusive abrir uma conta no nome do menor, que outros familiares podem depositar nessa conta e pode comprar o Educa Mais. Eu acredito que possa comprar outros títulos também, como o IPCA principal, por exemplo. Então seria basicamente isso, tá? E aí, quando o seu filho ou filha fizesse 18 anos, ele passaria a ter acesso a esse capital aí, né? Vamos ver. Investir para os filhos aproveitar daqui a 30 ou 40 anos. Mas aí a gente não consegue mais controlar, né? Porque esse jeito de investir pelo tesouro, quando eles fariam 18, eles já poderiam ter esse acesso. E outra, no falecimento titular, como é que funciona? É inventário. É um bem como qualquer outro. É como ações, como fundos imobiliários, como imóveis, como terrenos, automóveis. Tudo que é bem e a pessoa parte dessa para uma melhor, todos os bens vão para o inventário. Os títulos públicos entram junto no inventário, né? Então não tem resgate, não tem nada. Fica com um tutor, né? Que pode ser um advogado, pode ser um familiar, pode ser alguém denominado pelo juiz. Fica com o tutor, né? E o tutor vai administrando até que a partilha seja realizada. Tá? Mas eu não sou a melhor fonte para vocês ouvirem sobre isso. Tá? Vocês têm que fazer uma pesquisa mais ampla sobre esse assunto. E eu não trato desse assunto porque não é a minha área, né? Muito bem, vamos seguir aqui. Danilo mandou uma pergunta muito interessante. Seria possível calcular quanto eu precisaria investir no Tesouro 45 para, ao final do período, ter acumulado um valor que me rendesse posteriormente no Tesouro IPCA, IPCA, né? Você está falando de IPCA, não é de prefixado, né? Tesouro IPCA com juros semestrais, um salário mínimo mensal? Aqui nós temos um grande detalhe, tá? A renda. A renda, tá? Vamos começar a frase como eu ia começar antes. A renda, através de cupom de juros, tá? Paga pelo Tesouro IPCA com juros semestrais, ela cresce em linha com a inflação. Ela não cresce a mais do que a inflação. Para ela crescer a mais do que a inflação, você precisaria de reinvestir, tá? Muito bem. Ele não aumenta a renda acima da inflação, ele aumenta na inflação, tá? Então, você pode ter um salário mínimo no primeiro ano, mas no segundo você teria que aumentar na mesma proporção que o salário mínimo subir. Como o salário mínimo sobe acima da inflação no Brasil, você vai ter que ir reajustando isso todo ano e vai ter que reinvestir uma parte para poder chegar lá, ou vai ter que ter outra fonte para fazer isso, né? Bom, fora esse pequeno grande detalhe, né? O que eu quero dizer por exemplo, se você investe no IPCA com juros, você investe no 45, né? Aí chegou lá em 45 e vamos dizer comprou 55. Naqueles 10 anos você vai ter igual ao salário mínimo o primeiro ano. No último ano você vai estar ganhando menos do que um salário mínimo, né? É isso. Tá, mas qual é a conta? A conta é fácil. Ora, quanto que está o salário mínimo hoje? R$ 1.400 aproximadamente. 1.412, não é isso? Acho que é isso, né? Tá. Vamos fazer assim, ó. Vamos simplificar, tá? 1.400 e 6 meses, porque o Tesouro IPCA com juros paga de 6 em 6, são 8.400. Como o cupom médio líquido, hoje em dia, nas alíquotas de 17,5, 20
15, 17,5% e 20% já é superior a R$ 100, ele é 99, 98 e alguma coisa na alíquota de 22,5%. Então vamos considerar por média R$ 100. R$ 100, tá? R$ 100 é o cupom de juros semestral de um Tesouro IPCA com juros. R$ 100. 8.400 é o que eu preciso ganhar por semestre. Então eu preciso de ter 84 títulos, tá? Isso é a renda já livre do imposto de renda. Tem que considerar a B3, né? Porque o Tesouro IPCA com juros vai continuar pagando a B3. Então vai ter que ser 0,2 a mais do que isso lá no investimento. Agora, o que você recebe? Então você vai receber a renda. Essa renda vai crescer conforme a inflação. O salário mínimo cresce mais do que a inflação. Então tem esse detalhe. E o que você recebe lá no fim? Aí lá no fim você vai ter o VNA, que é o valor nominal atualizado. Todo ele corrigido pela inflação, mas você vai ter que pagar o imposto de renda em cima da inflação, né? No caso, ele fala que é um pouquinho mais do que 70, viu? E ele acha que o Renda Mais é um título mais adequado. Já eu não acho, viu? O porquê? Justamente pelo que acontece no fim. No fim do IPCA com juros, você tem um VNA ali. Você tem um volume ali. Você tem um capital que você pode até comprar Renda Mais depois. E no Renda Mais acabou, né? Acabou-se o que era doce. A quantia aí é... No caso do Renda Mais, como é que a gente pode fazer essa conta? Ora, tem um atalho matemático assim, eu pego renda pretendida dividido pelo VNA vezes 240. Vai me dar a quantidade de títulos. Então qual é a renda pretendida? 1.412. Quanto que está o VNA? 4.365, né? Vezes 240. No caso do Renda Mais, eu teria que ter 77,6 títulos, tá? E aí, de qual período, qual vencimento, não importa. Qualquer série de 5 anos ali é isso, tá? Claro, a gente está calculando bruto, né? Vai mudar aí pro imposto de renda. Você pode colocar um pouquinho a mais na renda. Você divide por 0,85 para você ter uma renda de 1.661, né? E ter aí uma folguinha aí para o imposto de renda. Então pega 1.661, divide por 4.365, 0,38 vezes 240. Aí você teria que ter 91 títulos. Aí você vai ter até uma margem acima do imposto de renda. Isso aqui é para ter a margem acima para você ganhar o salário mínimo líquido, né? Ainda está valendo a pena aportar no Pré-27? Tem alguma resposta aqui, mas eu não sei o que o algoritmo está fazendo, tá, pessoal? Por exemplo, as perguntas do Lucky Pass estão aparecendo as respostas, ó, que ele dá. Agora aqui eu não sei se foi ele ou se foi outra pessoa, não aparece. Ó, vocês estão vendo aqui que eu estou clicando insistentemente no meu touchpad e não está fazendo nada, ó. Não está mostrando. Mas assim, eu não acho que o prefixado vale a pena, tá? Eu não acho. Por quê? Porque eu acho que a situação fiscal está muito tensa, o mercado está muito tenso. E, por exemplo, a XP publicou, eu comentei num desses vídeos aí, acho que foi na abertura de quinta-feira. A XP divulgou uma projeção de inflação de 5, 5,2 e 4,7. E eu também ouvi comentários aí de alguns economistas dizendo assim, ó, que a inflação pode ir para 6 ou 7 ano que vem e bater 10% em 26, o que seria uma tragédia, né? Então, assim, em função dessas coisas, eu não consigo olhar para prefixado, pessoal. Eu não consigo. Vamos ver aqui outra pergunta do... agora que tem a resposta. Veja, será que o pessoal tem que escrever perguntão também, que nem o Lucky Pass está fazendo? Ó, porque aparece a resposta dele, mas a outra, ó, tem duas respostas, ó, não aparece, ó. Que coisa, pessoal. Os títulos do Renda Mais têm marcação melhor que do IPCA+. Não é melhor. Eles têm mais marcação. É diferente. Por quê? Porque eles têm mais tempo para te pagar.
Então, por exemplo, um título público ele sofre marcação a mercado até o último dia do seu vencimento. Até a véspera do seu vencimento ele sofre marcação a mercado. Então, olha só, o Tesouro IPCA 35, 29, ele vai te pagar em 15 de maio de 29 e aí acabou, né? Acabou. Agora, pensa no Renda Mais 30. Ele começa a pagar no dia 15 de janeiro, a parcela que ele te pagou no dia 15 de janeiro não sofre mais marcação a mercado porque ela foi para o teu bolso. Agora, a parcela do dia 15 de fevereiro de 30, que vai levar um mês para ser paga, vai sofrer marcação a mercado até ser paga naquele mês seguinte. E a parcela que está lá no finalzão, que é 15 de dezembro de 49, isso do Renda Mais 30, né, que ele paga toda a década de 30 e toda a década de 2040. 15 de dezembro de 49, ela também vai estar sofrendo marcação a mercado até o seu vencimento. Então, eu não diria que ela é melhor, ela é diferente e ela é maior, ela é mais intensa, inclusive, tá? Porque nenhum Tesouro IPCA principal vai ter uma quantidade. Eu gosto de comparar com uma locomotiva, né? O Tesouro IPCA principal é somente a locomotiva. O Renda Mais é uma locomotiva com 20 vagões atrás. Então, nenhum Tesouro IPCA principal tem 20 vagões atrás. Ele pagou ali no seu vencimento, ele acabou. Então a marcação a mercado do Renda Mais é muito mais intensa nessa analogia. E a do Educa é intermediária entre eles. Então o Educa Mais tem mais marcação a mercado do que o IPCA de mesmo ano, mas vai ter menos marcação a mercado do que o Renda Mais de mesmo ano. Ele vai estar no meio dos dois, tá? Pensando que o Renda Mais sofre com a marcação também após a validade do título. Não, a validade, pessoal, aí isso aqui a gente tem que esclarecer direitinho, né? Como é que o Tesouro denomina as coisas? É ponto de conversão, né, pessoal? Me corrijam aí. Aqui, ó, o nome fantasia do Renda Mais 30, por exemplo, que na verdade isso aqui é NTNB1 15 de 12 de 49. Esse é o nome técnico dele, tá? O Renda Mais 30, ele tem a data de conversão, que é 15 de janeiro de 30, que é quando ele começa a pagar, mas o vencimento dele, considerado, é 15 de 12 de 49. Então, voltando aqui para a pergunta, pensando que o Renda Mais sofre marcação também após a validade do título. Não, a validade do título ele é válido até 15 de dezembro de 49. A validade dele só acaba nesta data aqui, ó, 15 de 12 de 49, tá? Essa é a confusãozinha aqui das palavras, tá? Tá, então sofre também... então, você quis dizer que ele sofre marcação a mercado após a data de conversão, aí sim, após 15 de janeiro de 30, ok. Tá, então, sofrendo marcação a mercado após a data de conversão, sofre, tá? Ele seria melhor? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que ele é melhor se você quer receber uma renda que acompanhe a inflação, porque o seu salário hoje dificilmente vai estar acompanhando a inflação. Já a renda do Renda Mais e do Educa Mais vão acompanhar a inflação na ponta do lápis no mês a mês. Então, eu acho que ele seria melhor se eu quiser receber o meu investimento desta forma, mês a mês, corrigindo a inflação na ponta do lápis, claro, com a taxa extra. Se não, eu vou no IPCA principal, entendeu? Agora, por diferença de marcação a mercado, eu acho que ele seria até pior, né? Porque ele oscila mais na marcação a mercado. Uma coisa que eu já mostrei muitas vezes aqui no canal, de repente é que eu não peguei as datas, pessoal, eu acabei esquecendo. Eu não peguei aqui, ó, quando a gente vê aqui ó, a rentabilidade acumulada, que é um quadro que eu costumava fazer, é que eu vi que a audiência estava caindo e eu fiz aí, acho que do mês de novembro, e a audiência também não foi lá muito grande. Mas é um quadro em que tá na minha playlist da marcação a mercado. Você pode olhar os meses e comparar. De 23 eu acho que eu fiz de todos os meses, em que eu mostro ali, por exemplo, aqui ó, a marcação, a gente tá aqui, talvez eu consiga comprovar isso. A gente está vendo uma elevação de taxas brutal, concordam? Então vamos pegar o IPCA 35 e o Renda Mais 35. Os dois subiram de maneira muito parecida, a taxa.
Vamos pegar aqui, cadê o IPCA principal? Ó? O IPCA principal nesse mês está perdendo 1,78. Quanto que o Renda Mais 35 está perdendo? Muito mais. Vamos ver? 2,88. Tá vendo ali, ó? Justamente porque ele tem os 20 anos de vagões de renda a pagar que continuam sofrendo marcação a mercado até o instante em que forem pagas. Tá? Então, isso aí é melhor? Eu acho que não, eu acho que isso é pior. Mas para receber a renda, eu acho que é excelente, tá? Sou investidor novo no Tesouro e não consegui entender bem a dinâmica do Renda Mais. Seus vídeos ajudaram muito a entender. Muito obrigado. Deixa mais dúvidas aí. Como é que é? Zé Zucella. Zé Zucella. Bom, não sei se eu falei direito. Marcação não é melhor nem pior, e sim mais ou menos intensa dependendo do prazo. Como os Renda Mais têm em média 10 anos a mais de prazo, além da sua data de conversão, a marcação a mercado será sempre mais intensa nesses títulos. Eu gosto de falar o seguinte: 20 anos a mais de pagamentos. Não tem como ser a mesma coisa, né? No Renda Mais, cada parcela é um vencimento, exatamente. É como se fosse um mini tesouro IPCA principal. Quando você compra um Renda Mais, você está comprando, na realidade, 240 tesourinhos IPCAs principais, cada um com seu vencimento no dia 15 de cada mês, a partir da data de conversão. Muito bem. Pessoal, mais de meia hora, vamos encerrar por aqui. Tá? Eu vi que tem bem mais perguntas, eu vou fazer uma parte 2 no sábado. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.